Alô, 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 tô me ouvindo aí, rapaziada? Todo mundo aí? Beleza? Bom, rapaziada, eu acho que eu vou começar aqui. Eu já comecei a gravar a live aqui pra poder fazer o vídeo. Deixa eu só ajustar um negócio aqui, porque tá me atrapalhando o áudio. Beleza? Tô compartilhando com vocês a tela aí. Está todo mundo enxergando? Aqui tá. Beleza? Bom, vamos lá, né? Começar aqui. É o seguinte, na semana passada, quem que tava na semana passada aí? Todo mundo que tava aqui, né? Tem Eu alguém não tava novo não, aí? mas consegui assistir depois o. Ah, você É, assistiu eu também, eu depois? também. Você Boa também? noite, galera. Beleza? Então, na semana passada a gente falou bastante sobre a configuração do jogo, né? Todos os menus ali, tudo que tinha pra Semana fazer passada de eu não tava, ajuste e mas eu tudo mais. assisti. Você assistiu? Beleza. Assisti depois, é. Não, show de bola. Deu pra entender direitinho lá, né? Sim, sim. Boa. Eu vou dar sequência então. Tem um assunto pra gente finalizar o da semana passada, que é sobre uma configuração do HUD ali do jogo. Eu vou dar uma passada nisso rapidinho. E aí eu já sigo com a minha programação para hoje. Eu vou rodar o jogo aqui, só pra gente mexer nisso. Vamos ver se meu computador vai aguentar, vai. Tá tudo aberto, duas lives, mas acho Rapaz, que eu vi na aguenta. live lá, tu tava com 10, 20 FPS. E como é que tava É, você rodando? viu, velho? É porque quando tem muita coisa aberta e o Discord, cara, o Discord pesa demais a máquina, velho. Pesa muito. E ó, meu computador é um i7 de 14ª geração. E uma 4060, velho. Ele tava com 10, 20 Porra. FPS. É. Foda, velho. O Discord, velho. O Discord é muito pesado. A gente tava falando em cima do G3, Tu Gen1 corre há quanto aqui. tempo, Zângulo? Cara, eu comecei a correr. As primeiras corridas que eu fiz foi antes no R Factor. No primeiro R Factor. 2005, acho. Tem 20 anos. E Uhum. aí depois eu fui pro Project Cars e tal. Mas aí eu já corria de R Factor. Aí eu fui pro Project Cars. Aí eu fiquei um tempão sem correr, eu vendi tudo. Eu Depois fiquei. bateu a vontade de novo. Aí o final do ano passado me deu vontade de novo, eu voltei a correr. No final do ano passado eu comprei de novo um volante e tal. Eu tinha vendido, eu corria no Project Cars, só que no PlayStation, né? E aí eu fui participar de uns campeonatos de Project Cars 1 e 2, depois o Gran Turismo. E aí eu tava louco, antes do PlayStation 4, eu jogava no Xbox 360. E aí eu Uhum. tava louco pra jogar Forza de novo, que é um jogo que eu gosto pra caramba. É, eu vim do Forza. Então, eu adoro Forza, cara, acho muito louco. Pena que eles meio que cagaram nesse último aí, né? É, tá Mas perdendo público que só. tá perdendo muito público, é. Mas vão melhorar. O 7 foi a mesma coisa, os caras lançaram tudo zoado o jogo e foram melhorando e ficou bom o jogo. Logo, logo esse daí tá bom também. Mas o que eu gostava do Forza, cara, era fazer a pintura do carro, sabe? Fazer essas coisas. Ele dá muita mais opção, né? De você mexer na altura do carro. Eu gostava disso. Uhum. E eu gosto de carro velho, né? Personalização. Exato. Eu gosto de carro antigo. E o Forza tem muita opção de carro antigo, né? Então eu e os meus amigos, que correm junto, né, comigo no time, a gente veio pro Xbox de novo, lá na época do Xbox One, Uhum. pra jogar o Forza. Então eu acabei vendendo tudo, porque o volante não funciona, né? Do PlayStation não funciona no Xbox. É, tem específico, né? Aí eu vendi tudo e vim pro Xbox. E aí, no final do ano passado, o pessoal falando muito de Assetto Corsa e tal, eu falei pra minha mulher, eu falei, cara, acho que eu vou voltar a correr. Vou comprar de novo um volante, vou montar um cockpit aqui e vou correr. E aí calhou de eu comprar. Eu e minha esposa nós temos uma empresa de engenharia e eu Uhum. precisava de um computador para a empresa. Aí eu falei para ela, eu já vou unir o útil e o agradável. Eu vou comprar um É, computador que ia aguenta, falar agorinha. Já é, aproveita, né? já aproveita. Aí eu comprei um computador que dá para eu trabalhar, né, usar o software que eu uso para trabalho e dá para jogar à noite. E aí voltei, cara. Acabei voltando, aí tô pegando a mão, mas tô pegando a mão ainda de novo. Não sou Uhum. rápido igual eu era, não. Também tem a idade e tudo, né? Então, É que nem andar não de tem. bicicleta, já já pega de novo. É, mas tá meio difícil aí. Mudou bastante a tecnologia das coisas. Mas vamos lá. Vendo tá chegando mais gente aí. Boa Boa noite pra quem noite. tá chegando aí. Beleza? Boa noite, boa noite. Boa Deixa eu noite, abrir galera. aqui aí. Beleza? Deixa eu abrir aqui, eu já explico o que a gente vai fazer hoje.
Eu só preciso passar um negócio que eu vi uns comentários e aí a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, é o seguinte, hoje eu quero falar algumas coisas sobre, a gente viu lá o esquema de posicionamento de pista, vocês fizeram, né, para poder pegar uma referência dentro do painel do carro de vocês, dos limites laterais das pistas e tudo mais. Todo mundo fez isso, eu vi lá, eu acompanhei quem estava no dia e eu acredito que quem assistiu o vídeo deve ter feito também ou já tem na cabeça um pouco dessa referência, né? Dos limites da pista. E aí eu vi que o pessoal estava comentando sobre o HUD do jogo. Vi que tinha umas perguntas no grupo, né, sobre organizar o HUD aqui, ó, da tela do jogo. Então, eu vou abrir o HUD aqui e a gente vai dar uma passada nele. O bagulho fica meio bagunçado assim, mas dá para entender. Deixa eu abrir aqui o cockpit, entrar como se eu fosse pilotar. Aí a gente vem aqui, aperta Start e editar o HUD. Beleza, ó. Nesse HUD aqui, eu acho que ficou alguma dúvida de alguém aí, eu não sei se está no grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem perguntar, a gente já dá uma olhada agora junto e eu mostro para vocês. Mas isso aqui meio que não tem muita, muito segredo não, tá? O que a gente tem aqui, ó, esse tipo de coisa é editável. Então, se vocês acham que tem muita coisa na tela de vocês aí, acaba atrapalhando, né, as informações, disponham ele de alguma outra posição aí que não fique na tela. Eu não gosto de tampar, por exemplo, aqui o meu retrovisor, né, do Uhum, lado direito. As informações principais aqui eu deixo meio que para baixo do painel aqui, né? Então, por exemplo, esse não ultrapassa o limite dos boxes aqui, ó, tá vendo? uhum, É, com limite de velocidade, isso daqui eu deixo grande. E aqui, ó, isso daqui é o radar lá, ó. Esse cara aqui é o nosso radar, tá vendo? E aí eu deixo ele tela cheia. Então quando aparece alguma coisa, aparece os dois carros aqui e tudo mais. O que a gente consegue fazer aqui também, ó, os avisos de penalidade, se eu tomo alguma penalidade, essas coisas tem que ficar bem visível para a gente isso daí é dependendo, importante. O é meu não tá ativo exato. não, penalidade. Então, aí você precisa ativar. É bom você ativar aqui e aí você pode selecionar qual é o tipo, como que ele vai aparecer para você. No caso da penalidade aqui, ó, ele só tem desligado ou aparecer cheio, que é a informação total. Mas nesse caso aqui, ó, no caso desse cara, por exemplo, eu não quero, eu não gosto desse muito de informação aqui. Você pode selecionar, você clica em cima dele, ele vai aparecer o que que é. Então, esse cara é sobre a informação do carro, onde a gente tem informação de suspensão, disco de freio e pneu, né? E aí você Uhum, pode colocar o mínimo de informação possível. Aí ele já vai cortar algumas informações. Eu acho besteira usar dessa forma aqui, né? Deixar desligado. Eu gosto de usar ele cheio porque aí aqui eu consigo ver rapidamente as informações que eu tenho do carro. Aqui é a mesma coisa. Isso pode ocupar muito espaço, né? Então você pode deixar ele no mínimo. E aí ele vai ficar só uhum, com o combustível que você tem, ó, o shift light aqui, né, para você poder saber aonde trocar a marcha, velocidade e o seu câmbio. E aqui é o consumo de pneu. Só que você tem a mesma informação aqui. Então eu deixo ele embaixo. no cheio. Exato, eu deixo ele no cheio porque eu sei quando está atuando o controle de tração, por exemplo. Eu sei, ele mostra quando está atuando o meu ABS e ele mostra pra gente também aqui a temperatura do óleo do motor. E dependendo do lobby que a gente entra, se isso daqui está ativo para dar defeito ou dano no carro, isso aqui a gente tem que controlar. Chegou a 130 ali, mais ou menos, a gente tem que ficar meio ligeiro, de trocar um pouco a marcha um pouco com o giro um pouco mais lento, né? Para evitar ferver o carro e a gente explodir o motor. E aqui Uhum, mostra um dos principais pontos é quanto a gente está freando aqui. Hoje a gente vai falar muito sobre esse negócio de freio, que é tipo, é um fantasma aí na cabeça de muito piloto. Eu vou tentar passar uma forma para facilitar a vida de vocês e que facilitou um pouco a minha também, para aprender a frear no ponto certo e entrar direitinho nas curvas sem perder muita velocidade, né? A gente arrastando um pouco mais de velocidade para o apex da curva e saindo numa aceleração legal sem a gente ter que usar, por exemplo, um controle de tração muito alto, né? Ou e trabalhar também um ABS um pouco mais baixo, que aí a gente consegue diminuir a distância que a gente vai utilizar de frenagem. Beleza? Então, se tiverem alguma dúvida,
Aí depois vocês mandam no grupo lá de HUD, alguma coisa assim, aí a gente retoma aí e bate um papo. Mas Uhum. tem que ser coisa rápida. Fechado? Ô, Zaniolo, jogo rápido. Oi, pode falar. Eu vi que tem essa diferença. Tu bota os dois juntos aqui embaixo. Esse que tem onde tem o teu nome. Eu vi que tem do lado esquerdo. Eu vi Isso. que tem um que ele marca o tempo de forma cheia e eu vi que Exato. outro ele mostra só o diferencial, né? Entre É. o. Aqui é o seguinte, ó. Aqui é a tabela cheia. Então ele vai mostrar pra gente na posição a tabela cheia, quem tá na minha frente, né, ou atrás de mim, Uhum, e qual é a distância que eu tô pro primeiro colocado, certo? né? Esse cara aqui é o relativo. Então, por exemplo, imagina só que a gente está correndo em duas categorias. Eu tenho o GT3 e o GT4 aqui. Se na minha frente tiver um GT4, ele vai aparecer com a distância que eu tô dele em tempos. Então, se o GT4 Uhum, está 2 segundos na minha frente, ele vai mostrar aqui um GT4. Mas não necessariamente esse cara está na tabela, na minha frente, na posição da corrida. Entendeu? perfeito. Então, O ideal é manter os dois, né? Porque no primeiro não tem como mostrar relativo, né? Ou tem? no primeiro não. No primeiro não. Tem gente que faz o quê? Põe assim, ó, faz isso aqui, ó, Eu e faço coloca isso. assim, ó. Boto um embaixo do outro. Exatamente. Coloca um embaixo do outro, não tem problema. Eu não gosto de colocar porque cobre meu retrovisor ali. Uhum, E eu uso uma tela. Eu jogo aqui na minha casa, a minha tela fica no negócio da parede aqui, no aparador aqui, no painel suporte, né? aqui da parede, né? E a TV fica um pouco alta. Então eu tô sentado no cockpit, para eu correr, eu olho um pouco mais para cima. Então, se eu coloco muito aqui, ó, fica muito alto esse tipo de informação. E eu gosto de ter, principalmente essas informações do relativo aqui, porque se eu estou disputando posição, eu preciso saber se eu estou perdendo tempo Isso. perto do cara da minha frente ou ganhando, e quando eu preciso defender posição, o cara que está atrás de mim também. Eu preciso saber se ele está diminuindo o tempo. Então, o relativo é muito importante por conta disso. Não, Aí eu massa. gosto de usar ele numa posição que eu visualizo fácil. Essas coisas aqui, por exemplo, a volta, a posição que eu tô, isso daqui também não me importa tanto, né? E aqui são os tempos de volta. Então, isso daqui num treino, aí beleza. Ele vai, até uso no mínimo aqui, dá para usar ele cheio, que aí ele vai mostrar as voltas, se eu não me engano, por setor, alguma coisa assim, e ele vai linkando todas as suas voltas aqui. Isso é bom Uhum, saber porque você vê se você está no mesmo ritmo sempre. Para quem está treinando, por exemplo, isso é bom usar. Você abre um lobby de treino ali e começa a dar volta, uma volta atrás da outra e fala, ó, eu vou dar 10 voltas e vou tentar manter o mesmo ritmo de corrida ali. Aí isso daqui você consegue ver se você está no ritmo de corrida mesmo ou não. E aqui o retrovisor, né? O retrovisor eu uso o do jogo mesmo, porque a posição que eu configuro aqui, dependendo do carro, o retrovisor de dentro corta. E eu gosto de ter uma informação ali porque meu volante não tem tanto botão assim, eu uso um G923 e eu não configuro um botão para ficar olhando para trás ali. Também me atrapalha ficar apertando o botão para trás ali. E o mapa aqui eu deixo, mas é por conta das vezes eu estou fazendo uma corrida e eu estou em live. Então a galera entra, não conhece a pista ou não sabe que posição que eu tô do, uhum. do traçado e tal. Então eu deixo o mapinha ali, tá? Não, massa. Era Beleza? só essa parte mesmo ali do Entendi. relativo que eu rodei pra Sim, procurar, sim. mas terminei achando depois. Então, o relativo ali é só para você saber quem é que são a sua posição dentro da pista, mas não importa a posição de corrida, na verdade, né? É só para você saber quem é que é o próximo cara e tudo mais. No relativo vai aparecer, por exemplo, em azul, quem é um retardatário para você, e se aparece atrás de você um nome em vermelho, é que você é retardatário para aquele piloto, né? Então, Uhum. isso aparece no Precisa abrir, relativo. né? Exatamente, para você poder abrir, tomar a bandeira azul ali e abrir. Beleza? Tranquilo. Cara, era isso que eu precisava mostrar, pelo menos do HUD aqui, que dá pra gente editar esse tipo de coisa, né? A parte de câmera e tudo mais já tá lá no outro vídeo. Então vamos começar aqui falando do que eu programei para agora, para o dia de hoje. Eu vou fechar o jogo aqui. Depois a gente abre ele, que eu acho que eu não vou precisar dele agora. Eu quero falar algumas coisas e aí a gente vai olhar umas imagens aqui. Depois a gente vai criar um lobby e aí entra todo mundo, fechou? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui é o meu volante, tá vendo? Então eu tenho esses botões aqui, mas eu não acabo não configurando um monte de Eu coisa perdi um tempinho, mas pra. consegui configurar tudo. O meu é igual ao Conseguiu? teu. Legal. Show de bola.
O que eu quero falar aqui, na verdade, é o seguinte. A gente vai conversar hoje um pouco sobre a parte de conceito, sabe, de linha ideal da pista, o posicionamento. Foi por isso que eu pedi para todo mundo decorar ali as referências dos extremos da pista ali, para poder saber, né, que posição que você está aqui próximo à linha, para você poder, para a gente poder começar a conversar sobre a tangência de uma curva, entende? Então, qual que é a minha ideia aqui hoje? É a gente aprender sobre onde a gente faz a tangência de curva, como que a gente percebe, né, onde está a tangência dessa curva, os pontos de frenagem, ponto de desaceleração e reaceleração. Tentar falar sobre isso. E aí a gente vai entrar na parte de trail braking um pouco, que é uma técnica de frenagem aí muito utilizado até na Fórmula 1, porque os caras freiam muito dentro da curva e eles já viram o volante entrando na curva e estão com o pé no freio ainda. E eles vão tirando o pé gradativamente, e aí a dianteira do carro, teoricamente, fica um pouco mais solta e ele consegue fazer a curva ali sem o carro sair de frente, numa velocidade teoricamente alta. Ele consegue arrastar a velocidade alta para o meio da curva aqui e consegue contornar a curva numa velocidade média boa. Entendeu? Então, o que que a gente precisa. E daqui que vai sair um esquema que eu queria que vocês pegassem depois 10, 20 voltas. A gente vai criar um lobby aqui. Eu não sei se eu fico até o final, que tô meio zoado. Tô com a coluna arrebentada aqui, o cockpit me quebra. E aí, mas aí vocês vão dando várias voltas para tentar fazer o que a gente estava conversando agora. Tentar fazer um ritmo de corrida meio próximo, né? Sem cometer erros, na verdade, né? E pegando esses pontos aqui, ó, esses pontos de frenagem, para quanto mais próximo da curva você conseguir frear, arrastar mais velocidade possível, você tem uma saída um pouco mais linear e usando toda a extensão da pista aqui, ó, que é onde você ganha velocidade. Então, por isso que no último bate-papo a gente falou sobre esses limites laterais aqui, beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Aqui, a maioria das coisas, eu nem não escrevi texto, nem nada para poder passar para vocês, como eu tinha feito no vídeo anterior, porque aqui é mais a minha vivência mesmo que eu quero passar para vocês, e mais uma experiência que eu tive quando eu comecei a correr e comecei a ter dificuldades, né? E pesquisando e buscando mudar a minha forma de pilotar. Então, o que que eu costumo fazer, na verdade? Quando eu entro numa pista nova, do nada ali, que eu nunca corri, a primeira coisa que eu vou fazer é andar devagar dentro da pista para eu poder decorar a sequência de todas as curvas. Então, a gente tem vários tipos de curva aqui, ó, tá vendo? Esse daqui é o jeito que eu fazia as curvas, ó. Eu freava demais, aí eu tinha que reacelerar, e aí o S, eu engordava o S, passava demais, né? Então, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a andar devagar e entender todos os tipos de curva que eu tenho dentro de uma pista para que eu pudesse saber de cor e fechar o olho e falar, putz, Interlagos. Vamos abrir uma imagem de Interlagos aqui, que é o que a gente vai usar como referência, né? Vamos abrir aqui, ó. Interlagos é o seguinte, ó, hoje o circuito atual é esse que está em vermelho aqui, ó, nessa imagem, né? Então, vamos supor que eu nunca corri em Interlagos. Eu saía do reta, eu, eu vinha fazendo todo esse traçado devagar, sem me preocupar em ganhar velocidade, em frear dentro e tudo mais, até que eu decorasse todas as curvas que tem no circuito. Eu decorei as curvas, aí eu começava a acelerar um pouco mais e usar os limites mais longes de frenagem. Então eu freava longe pra caramba, fazia a curva lenta. Freava longe pra caramba, fazia a curva lenta. E aí eu fui fazendo dessa forma. Então, e não é tipo um dia. Meu, eu pegava para fazer isso 10 voltas, decorei o circuito. 10 voltas começava a frear um pouco mais lento. E por que frear um pouco mais lento? Porque a gente consegue acertar o ponto de frenagem correto para aquela pista. E aí, a gente, acertando o ponto de frenagem da pista, a gente consegue definir qual é a marcha que nós vamos usar para aquela pista, para aquela curva. Vocês andam em Interlagos. Foi por isso que eu escolhi a Interlagos, porque todo mundo anda em Interlagos.
todo mundo aqui de GT3, aqui tem alguém que nunca andou de GT3? Acho que não, né? A maioria da galera anda de GT3, né? Ou tem alguém que não anda? Ando, tranquilo. Beleza. Eu acho que todos. Acho que todos, né? Então, como a maioria anda de GT3, por exemplo, essa primeira curva aqui no GT3, você vai fazer aí, dependendo do seu setup ali, você vai fazer ela em segunda, no máximo uma terceirinha aqui, né? E aí você vai frear lá por volta dos 150, quase nos 50 lá, para você já entrar com o carro só reduzindo e entrar no S. Você come um pouco a zebra do lado esquerdo aqui, para poder fazer a curva para a direita e já sair acelerando, porque a gente tem essa reta aqui na saída, né? Depois de umas 20 voltas, mais ou menos, eu começava a fazer isso. Então eu começava a ir freando um pouco mais dentro, um pouco mais dentro, um pouco mais dentro, um pouco mais dentro. Até eu acertar o ponto que, limite onde, se eu passasse um pouquinho, eu ia fazer a curva lá fora, e se eu freasse no ponto que eu determinei ali, eu conseguia fazer essa curva correta. E aí que eu ia começar a me preocupar com isso aqui, ó, que é a tangência das curvas, ó, tá vendo? Então, o que que eu faço? Aqui, ó, uma tangência ideal. Então, eu vinha todo torto no começo. Vinha todo torto, mas eu sabia, decorava o que tinha aqui, né, na curva depois, para depois me preocupar com essa tangência. Porque eu tentava ser rápido e aí eu não conseguia e me frustrava. Porque eu tentava fazer um negócio rápido, mas eu não tinha nem decorado a curva ainda. Eu não sabia nem quão fechada era a curva ainda para eu poder fazer virar o volante ou saber a marcha que eu estava fazendo essa curva, né? Então, eu comecei a perceber que quanto mais tempo eu levava estudando a curva, né? Lá na frente eu ganhava tempo sendo rápido, porque eu vinha, estudava como que era esse esquema de curva e eu pegava o esquema da tangente aqui, ó, para eu poder fazer a curva da melhor forma possível. Então hoje, eu acho que todo mundo aqui já corre bastante. Quem não corre nada e tá aqui, que não tava na semana passada, acho que todo mundo tá, né? Não, eu não tava. Você não tava, Marcos, né? Marcos É, também. Também não tava. O Michel também não. Então na semana passada vocês não estavam, mas vocês correm já de alguma coisa, né? Você já vem de algum simulador, ou não? Estão começando sim. agora Eu, também. eu tô começando agora. Você tá começando agora, Eu legal. tô recomeçando. Você tá recomeçando igual eu. É Eu isso aí. fiquei 6 anos e pouco parado. É, da hora. Tá igual eu, tá recomeçando igual eu. Então, o que que eu fazia? Eu comecei a estudar a entrada das curvas aqui, porque eu errava demais, cara. Eu freava e eu passava direto e fazia a curva no balãozão, igual a linha amarela aqui. E aqui a gente sai muito lento. Por quê? Porque para poder fazer essa curva aqui, a gente ainda está freando aqui, a gente está desacelerando num ponto que aqui na linha verde a gente está fazendo o trail braking, que é deixar o carro rolar enquanto a gente está tirando mais ou menos o pé do freio, né? Para a gente poder começar já a acelerar e sair aqui, ó, esticando aqui para o canto, já com velocidade total. Porque daqui para cá, a gente teoricamente já está com o pé full no acelerador. E quando eu errava a curva aqui eu ia começar a acelerar só. Porque eu tinha que reduzir muito aqui para poder pegar a tangência e eu saía lento, porque eu saía para o meio da pista. A gente tem um vídeo não, um esquema aqui, ó, que é exatamente o que eu estou falando. O que eu quero que hoje a gente decore e decore muito isso e vai ajudar demais a gente a melhorar. É isso daqui, ó. Aquela curva lá que a gente estava conversando, isso aqui serve para qualquer curva, tá? Eles estão dando um exemplo aqui, mas aí ó, tem vários tipos de curva que a gente vai falar um pouco. A gente vem acelerando do retão. A partir daqui é aquela patada no freio. Aqui, ó, é essa patada no freio que a gente dá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, quando eu estiver freando e der a patada no freio, eu não posso estar mais acelerando nada. Então, ó, você vê que o cara vem aqui, ó, ele vem controlando um pouco o freio, só que a hora que ele começa a frear mesmo, ele não está mais acelerando nada. Verde acelerador, vermelho freio, beleza? Quando ele dá a patada no freio, ele não está acelerando nada. Esses picos aqui são as reduzidas dele. Quando ele vai baixando marcha, vai dando esses picos de aceleração. Então ele dá a patada no freio, e aí ele segura.
Nesse caso aqui, ele soltou um pouco o freio, pisou de novo, porque provavelmente ele estava muito rápido ainda, tentou controlar, e aqui, ó, ele começa o tal do trail braking que o pessoal fala, que ele começa a modular o freio de forma que ele não muda o equilíbrio do carro. Se a gente dá aquela patada no freio, imagina você dirigindo teu carro no dia a dia. Você dá aquela patada no freio, a frente do carro baixa e a traseira do carro levanta. Num carro GT3, por exemplo, que a tração é traseira, a primeira coisa que vai acontecer é, como você jogou a frente para baixo, a traseira levantou, você tirou peso da traseira. Se você precisar acelerar alguma coisa, a traseira do carro está leve. A hora que você der pé, você vai rodar, porque você não tem carga nenhuma de peso na traseira no eixo traseiro do teu carro. Então, o que os caras costumam fazer? Eles dão uma patada no freio, o carro ele reduz a velocidade, ele vem reduzindo, e a hora dele tirar o pé do freio, ele não tira de uma vez também. Por quê? Porque esse momento aqui, ó, do trail braking é a hora que ele está aqui, ó, começando a fazer a curva. Do mesmo jeito que o carro embica para frente e a traseira levanta e fica leve, se você tira o pé do freio de uma vez, a frente do carro levanta, fica leve e o peso vai todo para a traseira. E nessa aqui, você está precisando do peso do carro nas rodas dianteiras, para você poder guinar o volante e o carro virar. Então, isso daqui é chamado de trail braking, por quê? Porque você controla a mudança, a distribuição de peso do carro entre a frente e a traseira, fazendo com que o carro fique estável e de tal forma que a frente do carro esteja bem fixa no chão ali, para você poder virar o volante, nesse caso aqui, para a direita, né? Para você virar o volante aqui para a direita e entrar na curva. No Apex aqui, naquela imagem aqui, ó, no Apex, aqui, ó, nesse caso, eu estava freando, 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 daqui para frente, ó o Apex onde está aqui, ó. Aqui eu começaria a acelerar. Olha o espaço que eu perdi aqui, ó, de reaceleração. Tá vendo? Perto da curva ideal. Aqui é a mesma coisa, ó. O Apex é o ponto onde a gente não está nem freando e está começando a acelerar. Então, é esse o gráfico, ó. A gente vem, acelera, bati no freio, comecei a soltar o freio, aqui eu estou no apex da curva, e aqui eu começo a reacelerar, e aí na saída da curva eu já estou de pé cheio aqui, ó. Então todas as curvas a gente vai fazer isso. Tem um livro, eu peguei uma cópia da página do livro aqui, que ele mostra exatamente cada processo do freio e reaceleração para uma curva. Então, ó, a gente vem acelerando, tá vendo? Aqui é o braking period aqui, né, na verdade, que é o freio máximo. Nesse trecho aqui, ó, é a combinação entre o freio e fazer a curva, que é o tal do trail braking. Então aqui eu ainda tenho freio, só que eu já estou aliviando o meu pé do freio e já virando o meu volante para onde eu deixo só o carro rolar aqui, ó. Esse cornering é somente virar o carro. Aqui eu não tenho freio e nem acelerador mais. Só que eu estou numa velocidade ideal para poder fazer a curva. E aí eu acelero, né, aceleração mais o cornering aqui, que é esse trecho onde eu começo a acelerar gradativamente, ó. Eu não posso dar uma patada aqui também, porque eu estou com o volante esterçado. E aí eu rodo. Então, essa transição aqui, ó, isso a gente tem que treinar muito. O cara que pegar o feeling disso no pedal, a gente tem vários tipos de volante, tem gente que usa célula de carga aí, tem gente que não. Vocês precisam pegar esse feeling aqui, ó, de começar a tirar o pé do freio e começar a acelerar. Alguém aqui usa só o pé direito para tudo? Eu. Você usa só o pé direito. Eu acredito que para você seria até mais fácil essa transição aqui, ó. Porque quando você freia, você tirou o pé do acelerador e já posicionou para o freio. Então, você não vai acontecer de você acelerar e frear ao mesmo tempo, que aí teu carro sai de frente, né? Uhum. Eu não consigo fazer isso aqui no simulador. Eu freio com o pé esquerdo e acelero com o pé direito. Só que aí eu fui me policiando para sempre que eu for pisar no pé no freio, eu tô com o pé fora do acelerador mesmo, para não acontecer do carro arrastar. Então, se imagina que esse gráfico ele tá vindo aqui, ó, e ele cruza nesse ponto que ele está cruzando e a gente já entrou na curva aqui para frear, tá errado.
Porque aqui a gente vai fazer o carro arrastar de frente ou sair de traseira. Beleza? Eu te Deu pra... perguntar uma coisa, Zé. Pode falar? Eu notei que, por exemplo, ainda não dá para fazer perfeitamente não, mas uma coisa que fez eu ficar ligado foi o seguinte: quando a gente dá essa patada, e antes eu não dava, né, ia freando devagarzinho, devagarzinho, você termina perdendo tempo. Sim. E aí, depois que eu comecei a dar essa patada, eu vou tirando gradativamente, não sei se estou fazendo da Isso. forma correta, mas uma coisa que eu senti quando ele entra nessa zona azul que tu falou aí, que é deixar o carro rolar, Uhum. quando eu escuto muito pneu, eu tô na velocidade ainda errada. Tô numa velocidade muito mais alta do que deveria. Então, se E você quando eu não escuta, escuto o sim, pneu, eu tô mais ou menos na velocidade correta. exato, exatamente. O ouvido também ajuda muito, né? O som do pneu ali, ajustar o volume Ele do escorregando, né? pneu ali para você poder ouvir ele escorregando. Não tem como, né? Nos carros de corrida, a gente já, toda curva a gente já faz meio escorregando. Quando eu percebi no meu jeito de tocar, que eu tava passando, fazendo a curva rápido demais, é aqui na saída, ó. Se eu tô fazendo a curva rápido demais aqui, eu vou sair lá fora. Eu não vou conseguir, eu vou sair da pista aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer o trajeto e comer essa zebra aqui, ó, e seguir a reta. Então, por exemplo, você pode estar ouvindo o barulho alto do pneu aqui, mas se você está saindo aqui para o meio, teoricamente o carro está escorregando, que é o normal dele, o carro escorrega mesmo um pouco, só que você ainda está saindo um pouco lento, porque o carro não está usando todo a extensão aqui da pista. Entendeu? Então pode ser que, por exemplo, se você acha que às vezes que aconteceu isso, você tentou fazer a curva e não conseguiu fazer, saiu aqui, realmente, você estava muito mais rápido. Porque quando você sai da curva, faz esse traçado de uma forma que você está dentro dos limites ideais de contornar essa curva, aqui, você consegue sair da curva muito bem e usando toda a extremidade da pista. Entendeu? Massa. Vamos aqui, ó. Eu peguei uma imagem aqui, ó, do canal do Vitor Gens. Nessa curva aqui, ó, ele veio acelerando, ele começou a fazer essa curva, eu tirei uma foto aqui, mas depois eu vou mandar o link para vocês. Ele vem acelerando, né? E aí, essa oscilação de acelerador, às vezes é só para ele não bater no carro da frente, porque ele estava perto e tal, então ele dá uma modulada no acelerador. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Exatamente na hora que ele freia aqui, ó, ele parou de acelerar. Tá vendo? É exatamente nesse ponto aqui, ó, que ele freou, que ele começou a frear, ele já não está mais acelerando. E é exatamente sincronizado aqui, ó, acelerador e freio dele. Por quê? Ele tem muita experiência e ele corre só com um pé, só com o direito. Então, nesse trecho aqui, ó, ele tirou o pé do acelerador e já freou. Meu, é a configuração do pedal dele, não sei, a qualidade do pedal, distância, né, entre um pedal e outro e tudo mais. É Só que aí o que que reflexo ele também, né? faz? É reflexo, exatamente. Só que ele faz? Ele bateu no freio, segurou o carro e ele contorna a curva praticamente inteira no trail brake. Ele deixa o carro rolar, mas de uma forma controlada, tá vendo? Que é essa ideia do ponto de frenagem aí com o trail brake, entendeu? Então, eu vou passar, tenho uma outra curva aqui, ó, que ele é a sequência dessa curva, ó. Então ele vem, ele faz isso, ó, ele veio, fez a tangência da curva, aí ele freou, fez a tangência da curva, vem com o trail braking e aqui, ó, é onde ele, no ponto que ele tá, ele já bateu no acelerador aqui, ó, e já tá acelerando full time, e aonde ele veio aqui, ó? Ele veio lá fora. Então ele fez no máximo de velocidade possível, ele manteve o máximo de velocidade possível no apex da curva. E retomou a aceleração dele e foi embora. Não perdeu tempo e se manteve ali próximo ao cara. Deixa eu ver se tem uma outra. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai para a pista daqui um pouquinho. A gente precisa prestar atenção nessa pegada de frear e frear no horário, no ponto certo. A gente vai ali para. Eu vou abrir um lobby ali para a gente ir para a pista, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês, e principalmente sobre a parte de troca de marcha e tudo mais. Tem uns esquemas de troca antecipada, de marcha, né? Tem algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou puxar uma imagem aqui, ó, que são 3 fases da curva aqui, ó, que
que a gente estava conversando. Que é exatamente aquela imagem que a gente estava vendo lá, né? Ó, aqui é a tangência, né, da curva. A gente vem acelerando. Aqui, ó, nesse amarelo é onde eu paro de acelerar e começo a frear. Comecei a frear, e eu venho reduzindo, né? E aqui eu começo a tirar um pouco o meu pé e já começa a entrar na curva. Esse trecho todo aqui, ó, daqui até aqui eu tô mais freando do que o carro rolando, aqui o carro tá mais rolando do que freando, mas eu ainda tô com o pé um pouco no freio aqui eu solto e esse trecho todo, o carro ele vai só no freio motor. Por quê? Imagina só que essa curva tem em segunda, a gente tá vindo em quinta aqui. Aqui eu vou reduzir quarta, terceira, bato segunda, e aí venho segurando no freio, arrastei velocidade e aqui o carro vai rolar em segunda e aqui eu começo a retomar minha aceleração gradativamente já depois do Apex e aqui ó, já tô azulzão que é acelerador full time, beleza? Isso daqui é um treino que a gente vai ter que fazer sempre e tem que ficar gravado no inconsciente, cara. O negócio tem que ser mecânico mesmo, sabe? A Da memória memória muscular. muscular, exato, da memória muscular. É isso que a gente tem que fazer. E aí, fazendo isso e treinando esse negócio de frear na patada, tem curva que não, eu vou mostrar para vocês aqui, Interlagos dá para mostrar isso para vocês. Tem curva que não dá pra gente dar a patada, frear muito e tirar o pé e fazer a curva que o carro vai sair de frente, porque é uma curva de alta. Então a gente tem que aprender a identificar qual é o tipo de curva, quando é uma curva de alta, quando é uma curva de baixa, né? E isso não tem jeito. Como que a gente identifica isso? É fazendo aquela rota lá de decorar todas as curvas, para que lado que é e a intensidade de cada uma. Fechado? Eu repeti um monte de imagem aqui, vamos lá. Ó, até separei aqui, ó, para evitar inputs bruscos. Eu vou mostrar isso para vocês, que é pisou no freio, virou o volante, o carro vai sair de frente, e aí você vai tirar o pé do freio para tentar resolver, e aí o peso do carro vai para trás, só que aí você já perdeu a frente, você vai tentar controlar, você vai ter que acelerar e nessa você já perdeu o carro. Então a gente tem que balançar o carro o mínimo possível. Você quer ver? Ó, deixa eu. Onde que era aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó. Vou pegar um modelo aqui, vamos pegar o modelo GT3 aqui, ó. Que foi o último que eu usei. Quando a gente vai entrar numa curva, vamos pegar a Porsche aqui, ó, o modelo da Porsche. Quando a gente entra numa curva, eu falei isso na semana passada, né? O azul aqui é o chassi do carro, tá? Então eu vou ativar aqui, ó, suspensão, o eixo aqui, né? A barra estabilizadora do carro. O que mais que dá pra gente ativar aqui? Acho que é isso, né? Vamos editar aqui. Eu vou jogar um camber, uma cambagem aqui que costuma usar no GT3 aqui, ó, de 3,5. 3,4, tá bom. Não vou chegar no 3,5. Quando a gente vai frear, se a gente, dependendo da curva, a gente dá aquela patadona no freio, essa daqui imagina que é a frente do nosso carro, tá? Aqui, quando a gente freia, a primeira coisa que a frente faz é fazer isso aqui, ó. Ela abaixa. Olha como que o pneu, olha o comportamento do pneu. Você tá vendo que a gente baixou a frente aqui, ó, do carro, o pneu, a gente diminui o ponto de contato. Por quê? A cambagem de um carro de corrida, ela é negativa. Ela já é nessa forma para quando a gente for fazer uma curva, ó, se eu for fazer uma curva para a esquerda, por exemplo, o nosso carro ele tende a rolar a carroceria para a direita. Então, ó, ele vai rolar a carroceria para a direita. Quem que vai ter o ponto de apoio ali para ele? É o pneu da direita. Então, a cambagem fica torta desse jeito para a gente que, quando entrar na curva para a esquerda, o pneu fica reto. Ele fica alinhado ao piso. E aí a gente tem toda a banda de rodagem do pneu em contato com o asfalto. E aí isso dá muito grip para nós, né? E aí a gente terminou, volta ali pro camber no reto ali que a gente tá. Agora você imagina se a gente pisa no freio e entra na curva. Olha lá, ó. O que que acontece com a nossa suspensão e com o nosso pneu? Eu tô pisando no freio, ao mesmo tempo virando o volante. Eu perco mais, olha o tanto de contato que eu perco ali, ó. Eu puxei demais aqui, aí o pneu fez uma barriga. Mas olha o tanto de contato ali, ó, que eu não tô tendo contato, entendeu? Que eu precisaria ter com o pneu para poder contornar a curva. Então o que que a gente faz? O trail brake que ele vai fazer o quê? Você pisou no freio, você começou a aliviar um pouco o freio
e entrou na curva. Olha como muda lá, ó, o contato do pneu, entendeu? É isso que a gente precisa fazer. Essa é a física do carro quando a gente está contornando uma curva e ele tá e a gente está sendo muito brusco na hora de frear ou tirar o acelerador, o pé do freio. Se a gente freia de uma vez e eu tiro o pé do freio de uma vez, olha o que ele faz. Aqui, ó, a frente vai levantar. E aí eu não tenho todo o contato do chão. Por quê? Porque eu não consigo, o carro, a carroceria da frente do carro, ela não vai conseguir contornar. Por mais que o pneu ele tá com quase toda a banda de rodagem em contato do asfalto, mas eu tô com a frente alta e aí a frente vai escapar. Daqui nessa animação deu para entender direitinho, galera? Deu. Tranquilo. Deu? Sim, Beleza. cara, ficou claro pra caramba. Não, show de bola. O cara dirige, nem imagina isso, né? Não imagina. A física do carro, cara, as reações do carro. O carro é um negócio que ele tá em cima de mola e em cima de borracha. Então, qualquer coisa que a gente mexer com o carro aqui, ó, isso vai refletir para as condições que ele tem de apoio aqui. Ele está apoiado no asfalto. Então a gente tem que fazer com que ele se movimente o mínimo possível, bruscamente, para que a gente não perca esse contato. O ideal é frear. Comecei a tirar o pé do freio, entrei na curva, fiz a curva lá, ó, com o carro com apoio total. E aí eu já tô dando pé de novo para acelerar, só que eu já tô voltando. E aí nessa que eu tô voltando, ó, o pneu já tá reto ali de novo, ele volta para a posição dele normal e segue minha corrida. Beleza? Entendido? Uhum. Show de bola. Ok. Aqui, hoje é um bate-papo até que um pouco mais rápido. Eu até criei esse esquema aqui, ó, traçado ideal e esse conceito FDF aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, em uma imagem aqui, ó. Conceito FDF. O que é conceito FDF? É o fora, dentro e fora, tá? O que a gente vai botar na cabeça? A gente vai fazer uma curva. Vou pegar outra aqui, ó, aqui para cima. A gente vai pegar essa daqui, ó. Tá dando para ver essa imagem de boa ou tá muito pequeno? Quer que eu pegue outra? Quer que eu pegue Tá outra dando. maior? Se quiser dar um Vamos zoom ver aí que eu se. acho que vai mais. Aqui, Se ó. Essa quiser só daqui dar dá. um zoom, acho que fica melhor. Essa daqui dá, ó. Vamos dar um zoom nela aqui, ó. Aqui dá até Dá. melhor, ó. A gente vem pelo lado de fora da curva, por isso do FDF. Fora, a gente tem que passar pelo máximo por dentro da curva e a gente tem que sair lá fora de novo. Então aqui é a saída da nossa curva. A nossa curva não é só isso aqui, não. A nossa curva começa aqui, ó. Aonde eu desacelero o carro e aonde eu já tô com o acelerador no pé aqui, ó, para sair aqui na frente. Então tudo isso daqui é a nossa curva. E a forma mais rápida de fazer isso daqui é tentar fazer o mais reto possível, que é contornando na tangente dessa circunferência aqui. Se a gente for pegar uma circunferência aqui, ó, opa, deve ser mais ou menos isso aqui. Aqui, ó. Se a gente for pegar essa circunferência aqui, ó, a tangente dela, tá vendo? Dessa circunferência da curva aqui, é exatamente esse ponto aqui, ó, onde eu já posso começar a acelerar. Tem gente que entra um pouco mais cedo aqui, ó, ele vai pegar a tangente aqui. Só que aí, se ele começar a acelerar no ponto de tangência, ele vai empurrar para cá, ó, e ele vai sair na curva aqui, ó, que é o caso lá da primeira foto lá que a gente viu, aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Então, se o cara entrou muito cedo para pegar a tangente, ele vai pegar a tangente da curva. Só que ele vai pegar a tangente da curva aqui. Ele começou a acelerar aqui, o carro vai arrastar de frente, ele vai sair aqui, ó. Ele vai sair da pista aqui. Vamos tentar fazer isso aqui no jogo, né? Eu vou montar um lobby aqui para todo mundo de treino só. E aí a gente vai entrar lá e vai bater um papo sobre alguns pontos aqui que eu quero falar com vocês. E, meu, o resto é tudo treino, beleza? Deixa eu pegar aqui. Vamos abrir o jogo. Deu para entender aí, galera? Essa parte Deu. aqui? Deu, né? Eu, Já, pior que a gente começou às 8h30, né? Já é 9h20 quase, pô. Passa Ixi, rápido tá demais massa. a hora, velho. É Vai isso, pô. abrindo. Quando a aula é boa, nem dá pra ver o tempo passar. Ah, que Ah, eu ia isso, falar velho. agora isso. Falei isso não que vocês estão me iludindo. Que isso, pô, tá maluco. Aprendi em 50 minutos que eu não aprendi em 50 mil horas de treino. Louco. Mas logo, logo vocês vão estar dando trabalho pros caras lá da frente lá. Quero ver um de vocês lá batendo no Jubão, velho. Uma coisa que eu configurei, que eu peguei as dicas com a galera lá de cima também, foi Hum. até bom pra vocês aí. A questão de ouvir o freio, né? O freio não, o pneu. Sim, sim. Ouviu o Lá no pneu, jogo, né? no som, você tem como aumentar Então, é isso o aí. barulho do pneu e baixar o do jogo normal, entendeu? Exatamente. Ajuda pra caramba. Ajuda, porque você consegue perceber a hora que o carro tá saindo, né?
A hora que o carro tá Uhum. escorregando, vocês vão conseguir perceber. Isso é importantíssimo, cara. Tem algumas outras coisas que eu vou falar aqui também no jogo, agora com o jogo aberto. Deixa eu. Vamos de GT3G1 aqui. Interlagos, a pista que a gente está treinando. Eu vou mostrar para aqui, ó. Agora a gente vai. Eu vou entrar numa parte que é sobre o traçado da pista e os pontos de frenagem, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui primeiro. Deixa eu tirar. Eu tava treinando na chuva aqui. Eu gosto de treinar na chuva, porque a hora que eu consigo forçar bem na chuva, significa que quando tá sol, a gente consegue andar bem, né? 4 rodas início, tudo junto, e a senha início. Beleza? Opa! E lembrando também que essa técnica aí só depois do freio quente, né? Que na primeira curva não Freio rola. quente. Exatamente. Primeira curva, você fizer isso aqui, fião, você vai Vai abraçar o muro lá, parar na mano. puta que pariu. Cheirar o muro. Não tem como, mano. E esse De jogo aqui, 70, 80 graus pra cima daí, né? exato. Exatamente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra esquentar o freio também. Aí vocês vão usando essa técnica aí. Mas não fala que sou eu não que é roubado, beleza? Entrem aí. Vê se vocês conseguem entrar. A sala é 4 rodas início e a senha é início. Vamos entrar todo mundo aí? Não consegui encontrar o óbvio. Não, eu criei agora, deve levar um tempinho pra liberar lá no lobby. Como é que é a senha ali, povo, pra entrar no lobby? Início com I maiúsculo primeiro. Aham. E aí, deu certo? Todo mundo aí? Vou rodar, Eu beleza? acho que deu. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 caras. Tem mais gente aí que não entrou? Eu tô tentando entrar aqui. Tá dando erro, Edinho? O que tá acontecendo? O início com a letra maiúscula daí, né? A senha é início com a letra maiúscula. Aí entrou. Tô dentro. Uhum. Tem mais alguém que vai entrar aí? Bom, vou rodar então. Todo mundo já escolheu o carro que quer aí, beleza, né? Ô, Danilo, essa Oi. bandeirinha, como é que eu mudo? Essa bandeirinha? Depois instalei o jogo, eu acho que eu não. Veio assim, depois eu nunca mexi de novo. Você vai ter que mudar lá no menu do jogo. Aqui, No quando menu? você volta no menu do jogo mesmo, lá no início, aqui fica o seu nome, mais ou menos nessa posição. Aí você vai clicar ali, onde você vai ver o replay, essas coisas, e aí tem a opção ali de você editar e trocar a nacionalidade. Mas é lá no Show. começo do jogo lá. Show. Ó, vamos lá. Algumas coisas que influenciam muito na frenagem e reaceleração e nas tomadas de curva aqui a distribuição de freio, tá? Quando a gente joga a distribuição de freio para frente, aqui ó, muito para frente, significa que eu dei a patada no freio. Putz, eu preciso mudar um negócio para vocês aqui. Eu já mudo. Eu dou a patada no freio. Teoricamente aqui, 60% da potência do meu freio está nas rodas dianteiras, 40% nas rodas traseiras, tá? Uma dica que eu dou para vocês: vocês vão correr em dia de chuva, joga o freio um pouco para trás, porque você equilibra mais isso. Só não joga muito para trás, porque se eu jogar dessa forma, meio a meio, a minha traseira, a traseira do carro, como eu mostrei para vocês lá naquela animação ali, eu pisei no freio, a frente vai, a inércia vai fazer meu carro abaixar o bico, a traseira vai ficar leve e aí a gente vai rodar, tá? Então, num dia de chuva, o que eu costumo fazer? Eu gosto de correr que com GTR 57% para frente, 43% para traseira. Começou a chover, eu dou 2 cliques. 2 cliques para trás aqui e corro desse jeito. Se o carro ficar meio traseiro demais, eu volto um clique, né? Mas eu não passo muito disso não. Beleza? Isaiah, uma pergunta. Oi, pode falar. Esses valores de pressão de freio é o mesmo que fica setado no volante, nos botões, no caso? Pressão de freio? No caso, tipo, É no o mesmo, botão, no é o volante, bias. Exatamente, é o é o freio, é mesmo? o brake bias lá. Exato, quer Ok. ver, ó? Se eu venho aqui, ó, distribuição de freio, é exatamente esse cara aqui, é o brake bias lá que a gente fica setado no volante, tá? Ok. Eu tô usando a célula de carga, eu gosto de usar entre 98% e 100% aqui, mas é porque no primeiro vídeo vocês viram como que eu configuro minha célula de carga por conta do meu problema aqui da perna e da minha coluna, que Sim. hoje tá gritando até com vontade, né? O que influencia também na qualidade de frenagem? O duto de freio.
Se o freio tá muito frio, a gente tem que diminuir o duto para ele aquecer e manter mais temperatura. Se o freio tá muito quente, a gente tem que abrir isso aqui para ele poder esfriar e não passar demais a temperatura lá, que a gente também perde freio, beleza? Então, hoje a gente vai falar aqui, ó, distribuição de freio, pressão de freio, duto traseiro e dianteiro, beleza? A gente vai fazer, nós vamos ter ainda mais 3 quinta-feiras, né? Essa é a segunda. A gente vai ter mais 3 ainda. O que eu quero fazer nas outras 3? Se todo mundo for bem aqui, pegar direitinho o esquema de traçado e tudo mais, a partir da próxima quinta-feira a gente vai montar um setup junto, beleza? Aí a gente vai passar por todos os itens aqui, ó, de setup, e aí cada um com o seu carro, ou se vocês quiserem com o mesmo carro que o meu, mas seria interessante cada um com o seu carro, porque você já está acostumado aí com o carro. A gente vai passar pelos pontos principais que eu mexo no setup, tá? Por exemplo, suspensão aqui, eu não mexo nessa parte de compressão, suave e tudo mais, porque eu ainda não manjo muito daqui do automobilista. Mas a parte de ângulo de cambagem e tudo mais, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para identificar se ela tá no legal ou não. E aí a gente vai fazer então a partir da próxima quinta-feira, só falar sobre setup. São 3 quinta-feiras de setup, beleza? Que é o que a galera mais gosta aí da engenharia do negócio e botar para correr. Fechou? Fechou. Vamos lá. Ó, a trava de direção aqui eu falei, acho que no último, eu não lembro se eu falei, mas é o qual é a relação 1 por 1 aqui do teu volante pro carro. Eu gosto de deixar em média de 22 aqui, porque se eu deixo baixo, pouquinho que eu viro, o carro vira demais lá, eu não gosto disso. Então eu uso desse jeito, tá? Balanço de freio a gente acabou de falar e vamos dar uma volta lá que eu vou mostrar um negócio pra vocês, ó. Vamos matar o piloto ali, o mecânico ali. O que eu faço, ó? Eu saio do Saída box, do pit limpa, pode ir. eu venho Atenção, acelerando, os freios olha estão ali do frios. lado direito ali, ó, embaixo do meu velocímetro, eu venho com o pé no freio um pouco e acelerador junto. E aqui, ó, esse trecho todo, eu venho subindo a temperatura do meu freio, ó, tá vendo? Pra já, quando eu entrar na pista, eu já tô com o freio quente. Então a primeira volta de saída é uma volta morta mesmo, eu não vou fazer tempo. Mas pelo menos já tô com o freio quente aqui desde o começo, ó. Entendeu? O carro de GT3, o freio ideal dele é acima de 300 e poucos graus. Freio traseiro ali, por volta de 250 a 300 graus ali, já tá quente, já tá numa temperatura boa, tá? Ó, esquentou o freio ali, ó. Já consigo já frear bem. E ó, o esquema que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Pra gente fazer a tangência da curva e aqui, ó, teoricamente a gente já tá em pé cravado e já entrando para a próxima tangência de curva aqui, ó. Quando a gente vai fazer o trail braking, vocês estão vendo na minha tela ali embaixo, não vai dar para ver porque o meu FPS tá zoado. Vocês estão vendo que tem um gráfico ali em tempo real do meu freio, não tem? Sim. Vamos ver como é que ele vai se comportar, mas eu acho que não vai dar muito certo ele por causa do FPS da minha máquina. Eu vou dar uma volta rápida aqui e aí a gente vai prestando atenção. O que eu costumo fazer? Ó, eu vou fazer exatamente o que eu faço quando eu não conheço a pista, tá? Saio dos boxes e eu venho andando devagar. Por quê? O que eu venho pegando? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui na frente onde eu parei o carro, começam umas marcas aqui, ó, no chão. Ó, bem aqui, ó. Aqui começam umas marcas no chão que eu começo já a me preparar para frear aqui, reduzir, porque aqui, ó, na faixa de 50, eu já bato uma primeira e eu tô com a velocidade já arrastando a velocidade para eu contornar isso aqui sem precisar acelerar. Então eu contorno sem precisar acelerar, aqui, ó, no apex dela, eu já acelero e eu vou sair aqui para cima, seguindo aqui, ó, o traçado mais escuro da pista, tá vendo? Aqui, teoricamente, a gente estaria em terceira. Tem gente que sai um pouquinho ali pro lado de fora aqui, ó, para fazer essa curva, para abrir.
comecei a frear aqui, ó, em 50 eu jogo pra segunda, e aí, ó, o apex dela aqui também. Aqui eu já tô acelerando de novo, entendeu? Então vamos lá, eu vou dar uma volta rápida aqui. Pra vocês verem, ó, eu vou... Primeira volta que eu vou dar agora aqui, eu vou frear antes. Pra vocês verem o que acontece quando a gente freia muito antes. Ó. Ó, no 150 ficou escuro, comecei a frear. Aqui eu tenho que fazer em segunda. Ó, eu tenho que acelerar o carro, eu já freiei demais, para eu poder fazer essa curva aqui e fazer todo o contorno do S. Então, beleza, já sei que no 150 eu tô freando muito cedo. Aí a gente vai pra... E aí eu vou pra... E eu faço isso todas as curvas, tá? Não só em uma. Então vamos pra próxima aqui. Ó. 200, aqui ó, comecei a frear. Aqui eu tenho que fazer em segunda, ó, freiei antes de novo. Então eu vou, aqui eu já posso frear um pouco mais tarde também. Aqui ó, vamos ver se a gente consegue ver lá no gráfico o esquema do trail brake, ó. Quarta, eu reduzo para terceira, mas eu não piso muito no freio, eu já entro na curva tirando o pé do freio. Então eu dou uma encostadinha no freio, eu arrastei velocidade. Eu fiz a curva com o carro bem controlado. Entendeu? Agora vamos dar a volta de novo e vamos fazer o S do Senna freando um pouco mais pra frente. Ó, vamos lá. Eu freiei no 150, agora eu vou Você é frear o no mais 100. rápido no geral. Ó, eu ainda freiei um pouco antes ainda, tá vendo? Que eu terminei, fiz a curva mais lento ainda. Mas mesmo assim, ó, já ganhamos praticamente 3 segundos ali, ó. Vamos continuar com a volta rápida aqui, ó. Nessa daqui eu tinha freado no 200, eu vou frear lá no 100 agora. Ó, aqui eu já passei, ó, tá vendo? Eu não consegui reduzir o tanto que eu precisava, então eu tenho que frear um pouco antes ali, pro meu carro. Esta volta foi invalidada. Você saiu dos limites da pista. Entenderam, galera? Então é isso que eu faço para eu poder ir pegando ponto de frenagem. Eu só não vou conseguir mostrar para vocês. Ah, dá para ver ali, ó. No gráfico ali, ó, que tá passando. Você vê que a barrinha de freio, ela desce como se fosse um degrau, uma rampinha para baixo ali, ó. Isso é o trail braking, que é a gente vem, dá a patada e eu venho tirando devagar o pé do freio e aí ele vai fazendo esse controle. Olha como que vamos ver se eu consigo. Não. Olha como que o carro se comporta aqui, ó. A hora que eu piso no freio, a frente desceu e voltou. Ó, eu vou fazer de novo. Aqui dentro do carro não dá pra perceber isso direito. Vamos lá, ó. Vou meter o pé no freio, ó. Meti o pé no freio. Tirei a frente, eu liberei o carro. Você vê que o carro dá um pulo pra frente. Isso daqui tira totalmente o equilíbrio do carro e a gente não, às vezes, perde o ponto de frenagem, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó, nessa curva, ó. Se eu vir, piso no freio e tiro de repente e viro, ó quanto meu carro saiu de frente, ó. Ele tá saindo de frente até agora, ó. Aí que ele entrou no coisa. Por quê? Porque a frente ficou muito leve. E aí naquela animação lá eu mostro pra vocês. Eu tirei o pé do freio de repente, a frente do meu carro levantou, os pneus eles perdem contato com o asfalto e aí arrasta a frente, mesmo eu estando na velocidade ideal para aquela curva. Beleza? Deu para entender, galera? Ou vocês estão dormindo? Deu. Tá concentrado aqui. É concentrado, né? É isso aí. Vamos dar umas voltas então? Que eu quero que essa semana aqui, se vocês puderem, pega Interlagos aqui, todo mundo já conhece mesmo, mas vai fazendo isso para entender o limite de vocês e do carro de vocês. E aí o que vocês podem fazer? Ó, eu tenho configurado no meu volante aqui
os botões X e Y para fazer o balanço de distribuição do freio. Então, por exemplo, ó, eu vou jogar o freio todo para frente aqui, ó, agora. 64% no dianteiro e 36% na frente. E vamos frear lá agora. Vamos marcar um ponto de referência aqui, ó, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Eu vou frear no 100%, beleza? No 100 ali, na placa de 100. Ó, 100, freiei. Eu freiei demais ainda, tá vendo? Mas onde a gente parou com o carro, beleza? Agora eu vou jogar aqui, ó, o meu freio para trás. Lembra lá do 50-50? Joguei o máximo possível para trás. Vamos fazer a mesma frenagem lá no 100 com o freio todo para trás. Marcão, e pneu pra aquecer? Qual a dica? Cara, zigue-zague, velho, e dar uma volta de boa e vem fazendo um zigue-zague aqui, ó. Beleza. Só cuidado para não perder o carro, né? E outra, o freio, ele ajuda a esquentar o pneu também, tá? Então você manter o disco de freio ali, ele ajuda também. Em geral, no quali, a melhor volta passa a ser a terceira volta, né? Terceira volta é a melhor. Ó, vamos lá, tô com o freio 50-50, né? Vou frear lá no 100 com o freio 50-50. Então, praticamente, a mesma potência de pressão de freio nos discos dianteiros, eu vou ter nos discos traseiros. Ó aqui, ó. Traseirona já indo embora. Por quê? A traseira do carro é leve. O motor do carro tá no eixo dianteiro desse carro. Porém, o carro é tração traseira. Então, todo o peso do carro tá... O centro de massa do carro, ele é pra frente. O peso maior do carro, já é na frente. A hora que eu piso no freio e eu tô com muita pressão de freio no eixo, nos discos traseiros, a traseira do carro vai levantar, igual aquela animação que a gente viu, e aí o pneu vai travar mais fácil. E aí a gente perde o controle da traseira no meio da freando em linha reta. Beleza? Então, tome muito cuidado com isso. O equilíbrio de freio, se você perceber que teu carro, você começa a frear para uma curva e a traseira dele fica boba, pode ser o equilíbrio de freio do teu carro que tá mal feito. E ele tá travando a traseira antes de começar a frear. Beleza? Eu vou ter que voltar pros boxes aqui porque acho que... Não tá com dano, não. Eu não configurei dano, né? Na corrida, eu não configurei, não. Vamos falar de outra coisa agora aqui, ó. Que é a parte do ABS aqui, ó. Controle de tração e freio ABS. Esses carros aqui, eu não sei se esse carro tem. Controle de estabilidade esses carros não tem. Tem 3 itens aqui que a gente precisa observar também para poder frear e fazer uma curva ideal. É o controle de tração, freio ABS e o controle de estabilidade. O controle de estabilidade que faz isso. O carro perdeu estabilidade, ele vai podar o motor do carro para você não escorregar de lado, né? Escorregar o mínimo possível enquanto você ainda está acelerando. O controle de tração, imagina só a gente fazer um zerinho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu voltar pro jogo aqui, ó. Controle de tração eu vou zerar e aí a gente vai acelerar aqui, ó. Eu vou sair dos boxes aqui, ó, com o controle de tração zerado. Se eu der pé, eu já ameaço rodar. Por quê? Porque ele não tá tendo controle nenhum. Ele distracionou a roda do eixo de tração dele, que é do câmbio, que é o eixo traseiro do carro, e ele vai sair distracionando todo. Então, se a gente não tem o costume de fazer essa aceleração na saída de curva gradual, aqui ó, olha lá embaixo naquele gráfico verdinho e vermelho meu ali, ó, eu começo a acelerar gradual, eu posso usar o controle de tração no zerado ele. Por quê? Porque eu fiz uma Saída curva do pit limpa. e Pode ir. eu começo a Atenção, acelerar os freios estão frios. na manhinha. Olha lá, ó. E aí ele faz aquela rampa de aceleração. Praticamente eu tô fazendo o controle de tração no pé. Ó. Eu tô com o controle de tração no zerado, ó, tá vendo?
carro embalou, já era. Mas ó, aqui ó, essa curva aqui ó, vamos fazer com o controle de tração zerado. Ó. Você é o mais rápido no geral. A temperatura dos Ó, entrei pneus na está curva boa. e aí eu venho acelerando, ó, Apex e dei pé, ó. Você vê que, olha os rabiscos que fizeram no verde ali, ó. O carro deu uma distracionada, eu tirei o pé 2 vezes e aí depois eu dei acelerador de novo. O que é bom, gente? Eu, no meu começo, eu fiz isso, tá, galera? Eu comecei a andar sem ajuda nenhuma. Pra eu entender a reação do carro e eu começar a controlar o negócio na unha mesmo. Pra eu aprender a andar sem essas informações. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não, tem gente que consegue mais rápido, não. Eu recomendo pegar em um treino, tira o controle de tração e vai pegando memória muscular de acelerar na manha, de fazer essa graduação aqui, ó, de acelerador que eu tô fazendo ali, ó, tá vendo, ó? A rampa verde ali, ó. Acelerar dessa forma ali, ó. Beleza? Beleza. Agora vamos falar um pouco do ABS aqui, ó. Outra coisa que influencia também. Voltar ao controle de tração aqui. O freio ABS. Num carro de rua, a gente percebe o ABS no pé. Quando a gente pisa no freio no nosso carro ali que tem ABS, você sente o pedal do freio vibrando, que é o sistema ABS aliviando a pressão de óleo do freio e voltando a pressão de óleo de freio em milissegundos ali para evitar o travamento das rodas. Aqui no jogo a gente não tem isso. Aqui no cockpit a gente não tem essa vibração do pedal. A não ser quem use um bass shaker aí e coloca lá no pedal e consegue sentir isso. A gente sente levemente no volante aqui essa vibração. Se a gente aumenta demais o ABS, ó, eu vou botar aqui no 10, tá? Vamos sair de novo aqui, ó. Eu coloquei no 10. Eu vou começar a frear aqui, ó, no 10 aqui, ó, na placa 10. Comecei a frear no 10, o carro parar, onde ele veio parar? Lá no 13, beleza? E eu cravei o pé no freio, dei a patada. Agora, vamos baixar aqui, ó, pro 5. Botar metade de ABS no carro. Olha só o que acontece, ó. Eu comecei a frear no 10, né? Foi isso, né? Exato. Foi. Então eu vou começar a frear de novo no mesmo ponto, praticamente no mesmo ponto de referência que eu tive aqui, ó. No 10, patada. Olha como a gente parou antes. Tá vendo como a gente parou bem antes? Eu precisei de menos espaço, porque o freio ABS, ele atuou um pouco menos. E eu consigo controlar um pouco melhor o pedal. Vamos colocar em 0 agora. Quer ver? Vamos colocar em 0 agora. E vamos lá, ó. Vamos sair de novo e carcar o pé no freio lá no 10, na placa 10 de novo, ó. É como se eu tivesse com a ABS 10. Por quê? E aqui a minha pedaleira até estralou na hora que eu dei a patada no freio aqui. Era para ele ter escorregado um pouco. Pode ser que ele não escorregou aqui porque eu tava ainda devagar, na verdade, né? Eu tava em primeira aqui devagar. Mas o que eu quero falar para vocês, mostrar para vocês aqui? O ABS é um ponto crucial para a gente ganhar, diminuir o espaço de frenagem que a gente tem. Se eu usar o ABS muito alto, qualquer encostadinha no freio que eu dou, o ABS ele já entra em atividade. E aí ele faz meu carro parar de frear por milissegundos, e aí eu vou precisar de mais espaço de pista para poder frear o meu carro dependendo da velocidade que eu tô. Quer ver, ó? Vou fazer só a primeira curva ali, ó. Eu tô com o ABS em 0. Saída do pit limpa, pode ir.
Ó, vamos lá, eu vou frear lá no ponto de referência que eu tenho para fazer essa curva com o ABS em 0, tá? Aqui, teoricamente, eu tenho que vir, dar uma patada no freio aqui, ó. Ó, eu já travei tudo, porque eu tô usando o freio motor e reduzindo. ABS em 0. Agora vamos voltar lá e vou botar ABS em 10 de novo. ABS em 10. Deu pra ouvir, né, que o carro deu uma escorregada nos pneus, né? Deu. Beleza. Deu pra ouvir. Isso é o mesmo que acontece quando você tá jogando com carro tipo Le Mans, o híbrido, que ele não tem esse controle É, e consome todo o pneu, né? exatamente, porque aí você freou, travou o pneu, ele deixa o pneu quadrado. Saída do pit limpa, pode ir. E aí ele come todo o pneu de um lado só e desbalanceia inteiro o carro. Agora a gente tá com... Inclusive fica tremendo. Fica, o volante fica tremendo. Aqui no Le Mans Ultimate fica tremendo pra caramba. Não sei se vocês já jogaram Le Mans, fica tremendo pra Já. caramba. Ó, vamos lá, ó. A gente tá com ABS no número 10, né? Vou frear no mesmo ponto que eu tenho de referência aqui, ó. Terminou a coisa, freiei. Ó, ele não para. E você viu que ele canta pneu, mas ele vai parando, ele dá como se estivesse gaguejando mesmo o pneu. Por quê? Porque o ABS ele tá atuando. E aí ele solta o freio e freia de novo, solta, freia de novo, solta, freia de novo. Até no gráfico nosso ali embaixo, vermelhinho, você vê que ele cria um ruído ali, ó, que é a atuação do ABS. Então, quando a gente for correr, sempre tomem muito cuidado com isso, com ajustar o ABS de uma forma que você está acostumado. Como é que eu vou falar? Você ajusta o ABS de uma forma que a sua memória muscular está acostumada com ele para poder fazer a frenagem no ponto correto ou na referência que você tem de frenagem para entrar na curva sem precisar ou acelerar para retomar um pouco de velocidade ou frear demais quando você está fazendo o apex da curva. Beleza? Beleza. Só É isso. uma coisinha que não tem muito a ver com isso, mas eu queria entender um pouquinho mais, tipo, asa traseira. Eu sei que mais asa faz com que você tenha mais pressão no pneu traseiro. Isso evita com que você acabe escapando de traseira. Mas nesse caso, menos asa quer dizer que... Quer dizer, um número menor quer dizer que ele está forçando mais a traseira ou está forçando menos a traseira? Número menor, você está forçando menos a traseira. Tá. Quer ver, ó? É isso aqui, ó. Deixa eu abrir um negócio aqui, ó, pra você ver. É uma downforce, né? É. É isso aqui, ó. Não, isso aqui é de avião, cara. Pera aí. O princípio é o mesmo, não? O princípio é o mesmo de ponta cabeça. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Essa imagem dá pra ver. Na asa traseira, se a gente aumenta demais o número da asa traseira, você tá vendo que o vento, a asa tá empurrando o vento pra cima. Ela empurra o vento pra cima, a pressão aerodinâmica daqui empurra o carro para baixo. Quanto maior o número, mais para cima eu empurro esse vento e mais para baixo ele vai empurrar a traseira do meu carro. Quando eu diminuo esse número, mais reto para trás ele vai e mais alivia o peso aqui, entendeu? Então a asa funciona aqui, ó. Deve ter algum que a gente... exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso, ó. O ar, ele vai passar por dentro pela carroceria do carro inteiro. Quando ele chegar na asa traseira, o número maior, ele vai fazer o ar subir aqui, ó, nessa direção. E aí ele vai empurrar a carroceria do carro toda para trás, fazendo com que a roda tenha muito mais gripe. Quanto menor esse número, mais esse ar aqui vem vindo para baixo aqui, ó,
E menos força eu tenho aplicada nesse ponto. É como se você estivesse pegando um carrinho de fórmula aqui e apoiando o dedão em cima dele. Entendeu? Quanto mais força eu tiver fazendo para baixo ali, maior é o número da asa que eu tô colocando. Beleza? Beleza, entendi, cara. Valeu. Então, gente, hoje o que eu queria passar para vocês é mais sobre essa parte da gente pegar o traçado da curva aqui e se atentar nesse negócio de frenagem aqui. Infelizmente eu não consegui mostrar muito para vocês por conta do meu FPS aqui, e aí a minha telemetria não tá aparecendo do jeito que tinha que aparecer. Mas eu preciso que vocês peguem aqui e vão testando os limites de ponto de frenagem de vocês e vão já se acostumando a mexer nessa... Deixa eu voltar para os boxes aqui. Se acostumando a mexer, não mexe em asa traseira, não mexe em nada disso, porque influencia. A asa traseira, por exemplo, em uma curva de alta, se você está com um número muito alto de asa traseira, a hora que você começa a frear, o carro para mais rápido. Porém, você perde muita velocidade de reta. No final da reta, você tem um arrasto maior que chama, que é essa força de empurrar o ar para cima, isso é chamado de arrasto. E aí o ar empurra o teu carro mais para baixo. Então você tem mais a estabilidade mesmo, só que sacrifica ali a velocidade final de reta do teu carro. Então peguem um carro de full e mexam só no freio ABS, para vocês acostumarem a chegar num número aqui, ó, ideal para vocês de utilizar o ABS quando o carro te dá a opção de usar o ABS. Beleza? E aí vocês vão chegar aqui no número. Eu gosto de correr entre 5 e 6 aqui. Quando eu aumento o meu ABS, quando começa a chover, aí eu aumento o ABS para 10, o máximo possível, e o meu controle de tração também. Porque na chuva eu tenho que frear bem antes, então qualquer coisinha, qualquer travadinha que dá no carro, ele já vai escorregar demais, então eu aumento um pouco o ABS para ele ficar um pouco mais controlável. Mas na chuva, como é que fala? Numa pista seca, evitem usar o ABS muito alto, porque ele vai te obrigar a ter um espaço muito longo de frenagem. E esse espaço longo de frenagem significa que você tem que frear muito cedo. Corre o risco de você tomar uma pancada na traseira do teu carro de um cara que está acostumado a frear lá dentro da curva. Beleza? Beleza. Beleza. Aí, o que eu queria que vocês... Ai, caramba, quase saí de tudo aqui. O que eu queria que vocês fizessem? Eu montei o lobby aqui de um jeito que tem todos os pontos de frenagem dessa pista aqui. Apesar que todo mundo já está acostumado com ela, né? Mas tem todos os pontos de frenagem dessa pista já marcados na pista, né? No asfalto. Saída do tudo pit mais. limpa, pode ir. Vão pegando o ponto de frenagem e tenta abusar. Meu, aqui é treino, pode abusar. E aí vocês vão perceber, eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Pô, meu FPS agora até que subiu, velho. Pra 40. Queria que vocês percebessem quando a gente vem aqui, ó, pelo lado de fora, reduz no tempo certo, corta pelo lado de dentro e pegar o ponto de reaceleração para poder sair aqui, ó, do lado de fora, de todas as curvas, beleza? A hora que você conseguir pegar esse ponto e ser mais sutil o máximo possível com o volante do teu carro, sem fazer, por exemplo, aqui, ó, reduziu, virou um pouquinho. Será que eu consigo fazer isso? Pera aí. Exibição. Puta, eu não consigo mudar o volante estático aqui. Eu queria mostrar pra vocês aqui o esquema do volante estático. Eu desativo o meu e não dá pra eu mudar aqui dentro da pista. Mas tentar ser o mais sutil possível com o volante do carro, pra vocês evitarem mudar muito o equilíbrio do carro de vocês e perder tanto a traseira quanto a frente do carro por conta de frear muito brusco aqui, ó, na patada e soltar o freio e fazer aquela curva quadrada vermelha ali, ó, que eu acabei de fazer. O certo é, vem, freia e solta ela
na manha, quer ver? Ó, vou fazer de novo, ó. Vem, freia, solta um pouquinho, ó, e mantém ela segurando. Ó, aqui ó, a próxima curva a mesma coisa, ó. Freou, reduziu, vem soltando e vai fazendo a curva. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela tem que formar esse e você vai ajustando o pé, a memória muscular do teu pé para fazer aquele degrau da curva. Se vocês pegarem isso, a mão disso daí, no setup de vocês aí, vocês começam a ganhar muito tempo, porque vocês começam a fazer a curva com uma velocidade mais alta e com um carro muito mais controlado. Beleza? Beleza. Vamos pra Beleza. pista e bora treinar, galera. Que agora, a partir de hoje aqui, é treino. Não tem muito mais, assim, coisa pra falar, é mais treinar. Vocês vão ter dúvida, lógico, com certeza. Aí na próxima quinta-feira eu tiro as dúvidas se vocês ficaram aí. Pô, ó, eu mexi assim, eu achei que ficou pior e tal. Tentem aprender um pouquinho o ajuste do ABS aí, do jeito que eu falei pra vocês. Evitar usar o ABS com um número muito alto aí. Façam um teste também, né? Não evita usar agora. Põe o ABS no valor mais alto aí e percebam quanto de espaço a mais vocês precisam usar para frear. E aí vai diminuindo o ABS até chegar num limite que você está percebendo que o carro ele não está travando, porém ele está freando e você está conseguindo tirar um pouco o pé do freio e já virar o volante para entrar na curva de uma forma correta. E é isso, minha rapaziada. Tem um link do vídeo do Vitor Gens aqui. Eu vou mandar lá no grupo para vocês assistirem essa corrida dele aqui. E aí vocês vão perceber. E durante a corrida dele inteira tem esse modulador aqui de freio e acelerador. Que vocês vão conseguir perceber direitinho a hora que ele dá a patada, ele vem tirando o pé do freio, a hora que ele acelera gradualmente, tá? Vão treinando essa semana exatamente esse ponto. Patada no freio, vai tirando o pé do freio devagarzinho, evita frear e acelerar ao mesmo tempo na entrada de curva. Quem tem costume de frear com o pé um pouco no acelerador, tenta matar esse vício, porque isso tira muito tempo, tá? O carro perde totalmente o equilíbrio dele. Na saída de curva também, identificou o apex da curva ali, começa a dar acelerador gradativo, não dá patada no acelerador de uma vez. Por mais que você tá tentando ultrapassar o cara, você precisa ali, se você acelerar antes, ou você vai rodar ou você vai sair da pista. E às vezes a gente, na ânsia ali de ultrapassar o cara, acha que acelerar um pouco antes a gente vai ser mais rápido. Pelo contrário, se você tá seguindo um cara ali, se você acelerar no ponto certo da pista e conseguir transferir toda a potência do motor do teu carro né, nas rodas ali pro chão, sem o carro distracionar, você consegue grudar nele e passar às vezes até na reta, porque você sai melhor da curva. Beleza? Beleza. Vou pela visão de monitor aqui que vocês estão andando. Vamos ver aqui, ó. Quem que eu tô vendo aqui, ó? Michel, responde pra mim aí. Michel, tá me ouvindo? O líder acaba de 1:39.19. Alô, Michel, tá me ouvindo? Ô, Opa, beleza. Você colocou o ABS lá no talo ou você zerou ele? 4. No 4? Porque eu vi que a hora que você saiu agora ali, o seu carro falhou a redução de uma marcha, né? Tem outra coisa nesse jogo também, que é sobre o câmbio. E aí eu vi a falha, o carro do Michel falhando a redução O de uma líder marcha acaba aqui. de Eu lembrei de falar pra vocês. 1:35.83. Tem o carro GT3, né? Todos os carros aqui de corrida, você tem um tempo correto de troca de marcha. E isso é de acordo com o giro do motor. Então, se você tiver com um carro, por exemplo, vou dar o exemplo do Michel aqui porque eu estava na câmera dele, tá?
A Porsche. A Porsche, vamos supor que o giro máximo de motor dela são 11 mil giros, tá? Se você vem reduzindo e você vai tentar bater uma marcha mais baixa e vai passar dos 11 mil giros, o carro não deixa entrar o câmbio. E aí pode ser... Aí você perde a reduzida e o freio motor do carro. Então tem que... Entendi, então. Exatamente. Tem o tempo de troca de marcha. O que eu costumo fazer? Eu dei a patada, eu já baixo uma marcha, deixo o carro reduzir um pouco e aí eu venho batendo as outras marchas. Tenta fazer esse teste aí. Você vem no retão, você tá em sexta, pisou no freio, bate quinta, segura ali um segundo mais ou menos, e aí você bate quarta, terceira e segunda e faz a curva. Tentando que de uma forma controlada para que o giro não ultrapasse o limite de giro do teu carro, que é o que marca lá no velocímetro. Eu não sei quanto que tá marcando na Porsche aí, quanto que marca? 12 mil. 12 mil. Então, imagina só, você tá em sexta. Se você bater quinta, quarta, terceira e segunda de uma vez só, a hora que ele entrar segunda marcha, pela velocidade que você tá, ele vai ter que esticar o giro do motor até quase 15, 16 mil. O carro não aceita. Então você vem de sexta, reduz segunda, vai fazendo espera, né, o giro cair um pouquinho, aí você bate quarta, terceira e mais na manha, entendeu? Um pouco mais controlado. Às vezes a gente vem do jogo de Fórmula e vem com o costume de andar de Fórmula 1 que você bate uma marcha escalonada em cima da outra, que o carro freia. Aqui os carros GT não. Se a gente tem que respeitar o giro máximo de motor. Tá bom? Entendi. Boa. Aí tem uma galera que anda bem já, pô. O Luquinha, ele entra na curva certinho. Vamos junto. Aprendendo. Contigo. O Davi Lima também aqui, ó. Aí, Edinho, ó, boa, ó. Você viu que você freou um pouco tarde, né? Dá pra você frear um pouquinho antes nessa daí. Aberta. Não, tá certo, ó. Fez certinho essa daí, ó. Boa. O líder acaba de Aí, isso aí. 1,34,75. Aí, ó, deixou rolar, boa. É isso aí, mano. Ó, vou te dar um exemplo agora. Você tá seguindo um cara. Perto do ponto de frenagem ali, você já tira o pé um pouco, que seu carro tá no vácuo. Você vai manter, ó. Tira o pé agora. Aí, ó. Faz queimando essa. Aí, ó, você tá abrindo bem, tá vendo, ó? A primeira perna do S, você tá abrindo bastante, aí você tá perdendo retomada para fazer a segunda perna do S. Eu vou manter aqui na sua tela. Vamos fazer o S lá de novo, entendeu? Aí, ó, dá pra fazer em terceira essa daí, ó. Agora começa a acelerar e vem puxando o máximo pra direita aqui, ó. Reduz pra primeira. Boa. Sempre lembrem de se preparar para a próxima curva ou para o que vem depois da curva. Então, por exemplo, esse S aí, ó, do Senna, você faz a primeira curva bem em cima da zebra à esquerda e vem contornando ela, e aí você vai conseguir fazer a curva melhor para a saída dela e já sai acelerando para outra. Quer ver, ó? Vai seguindo. No S, tu acha fazer mais ou melhor por fora. Ó, vai subindo, aí você beira a esquerdinha ali, ó, do verde. Aí agora você vem beirando aí, ó, vai fazer a frenagem. Freou, segunda, joga tudo pra cima da zebra.
Jogou. Aí, agora você volta acelerando aí, ó, pra direita. Voltou acelerando pra direita, você faz essa retomada bem mais rápido. Entendeu? Quer ver, ó? Eu vou sair com o carro aqui, ó. Aí eu vou mostrar o traçado aqui, ó, pra vocês. Quando tiver muito perto do carro da frente, tá chegando perto do ponto de frenagem, você tira o pé e deixa o carro embalado. O vácuo do carro da frente vai puxar você não perde velocidade. Pelo contrário, você ganha tempo de frear na posição correta, e se você estiver disputando posição com os caras, você tira o pé do acelerador, freia um pouquinho antes e já entra na curva da forma que precisa ser, entendeu? Da forma que você já sai forte na curva ali. Cadê o Edinho aqui, ó? Vem junto aqui. Edinho, tô indo devagar aqui. Quem quiser seguir aqui, ó, vou fazer um traçado. Aí eu vou te explicar aqui o que eu passo no S do Senna em algumas curvas aqui, ó, pra ganhar um pouco de velocidade na saída da curva. Aí eu vou dar uma volta inteira aqui com vocês aqui. Chegou todo mundo aí? Bom, vamos lá. Mas eu vou devagar, tá? Pra ninguém dispersar aí do comboio. Quando eu comento com vocês aqui, ó, que a gente precisa preparar o carro para fazer a próxima curva, no S do Senna é uma curva em sequência, são 3 curvas praticamente em sequência. Então a gente tem que preparar para a gente poder sair na reta o mais rápido possível. Como que a maioria dos pilotos fazem essa curva? Já se preparando para poder já sair acelerando o máximo possível. Eles matam um pouco a entrada dessa curva aqui. Então essa do Senna, a gente não faz a tangente correta dele para poder ganhar tempo na saída dele. A gente vem aqui, ó, vem em segunda e a gente corta aqui, ó, para cima da zebra, já puxando todo para a esquerda. Por quê? Porque ó, a gente vai descer aqui, o certo seria jogar a tangente para lá. A gente faz a tangente aqui já e daqui para frente, ó, já tá em pé embaixo aqui já. E aí a gente já entra nessa curva acelerando tudo que dá e nós vamos sair aqui, ó. A gente vai sair em cima dessa zebra já na velocidade mais alta já que a gente tá, entendeu? Então o S do Senna é uma curva muito peculiar por conta disso. A primeira perna a gente mata, para as outras a gente vai fazer em linha reta praticamente o máximo possível. Essa daqui é a mesma coisa, ó. A gente vem e reduz aqui, ó. Vocês podem jogar, pega a referência dessa lombada amarelinha aqui, ó. Aqui eu já tô com o pé cheio, cravado, para poder fazer isso e já puxar pra zebra de dentro aqui de novo, ó. E lembra daquele dentro, fora. Eu quase não viro o volante, meu volante está praticamente reto. Eu tô puxando pouco o volante para fazer essa curva. Essa daqui, ó, essa curva, eu faço ela em terceira. Eu venho de quinta, quarta e já começo a virar segurando o pé no freio, bem na moralzinha. Aqui nessa zebra, eu bato terceira e deixo o carro rolar. Aí o carro vai rolar até mais ou menos essa zebra do lado direito aqui, ó. Aqui eu começo a dar pé em terceira, o carro vai espalhar, mas ele vai espalhar para cá, onde eu começo a frear para reduzir para a primeira e entrar nessa curva aqui, ó, bem aberto lá no começo, fecho ela para poder sair aqui, ó, já na tangente para a próxima curva, entendeu? Aí eu não fico fazendo zigue-zague assim, ó, para poder encaixar o meu carro no traçado, beleza? Então o ideal é fazer como se fosse um balé. O carro, a gente não pode ficar caçando o traçado aqui, como eu estou fazendo com o meu carro aqui, ó. Aqui, a mesma coisa, eu vou reduzir para a primeira aqui, eu já venho puxando para a linha de dentro e o meu limite é essa lombadinha amarela que tem aqui, ó. Fiz o Apex, eu já estou acelerando, mas de uma forma que eu já estou voltando meu volante já no traçado correto para descer essa curva aqui, ó, em terceira. Beleza? Evitem ficar procurando. Se saiu muito para dentro da pista, você não precisa sair aqui, você não precisa voltar para cá para poder fazer o negócio. Senão você fica fazendo zigue-zague e isso você aumenta a sua distância dentro da pista e você perde tempo, tá? Na esquerda. Façam isso. A primeira curva lá, ó, corta a primeira perna do Fica S. aí, limpo na esquerda. Para você preparar para sair aqui, Drive ó, na direita. porque essa curva para a esquerda aqui, entrada da reta oposta, a gente tem que estar com o pé cravado já. Se a gente conseguir fazer isso aqui,
nas minhas contas, a gente ganha 25 km por hora lá no final da reta, na hora da frenagem. A gente tá 25 km por hora mais rápido na frenagem lá no final. Esquerda, Beleza? limpo na esquerda. E é isso, gente. Vamos andar e pegar o traçado, decorem o ponto de frenagem e sempre lembra de... Fica com o negócio do trail brake na cabeça. Frear e tirar o pé da manha do freio de uma forma que a gente não vá tirar o carro do equilíbrio dele. Beleza? O miolo ali é em primeira, né? É, o miolo passa em primeira ali. Primeira, vai subindo, depois primeira de novo. É, Terceira e depois a subida da reta. a subida da Em segunda? essa curva passa em segunda e subo e começa em segunda. Ah, com a segunda? É. Segunda, aí o S aqui, ó, faço a primeira perna em segunda, e aí às vezes eu bato uma terceira com meio giro de rotação. Pra eu já sair acelerando aqui, ó. Antes da segunda perna da perna pra direita, bate uma terceira e já vem com o pé cravado pra você ver. Como você vai sair na curva já rápido lá na direita lá. Agora tá verde. Mas a primeira descida do miolo ali que você bota em primeira, você sobe pra segunda, ou fica meio primeira? Eu fico tudo em primeira ali, ó. Fica tudo em primeira? Ah, Fico tudo em primeira. não, Eu só não passa tiro- a segunda não, né? Não. Se passar de A segunda temperatura ali, meu dos carro pneus espalha. está boa. É um toque suave da porra no volante. Quer dar É. diferença, o carro nem espalha. T4. Vou até testar essa organização do HUD aí que tu coloca nesse ganhou. Bacana É, isso então. aí. Deixa o meio todo livre aí, né? Pra ver os carros. Deixo tudo livre. O meu embaixo, o pneu tá do lado do velocímetro. E esse HUDzinho das posições tá lá em cima, embaixo do tempo de volta. Entendi. É, eu deixo dessa forma aqui porque fica mais fácil pra eu enxergar. Uhum. Mas tá bacana, o outro bem curtinho lá em cima, que é a previsão do tempo, né? Da volta. É, isso. Eu tô usando o SimHub, aí eu boto normalmente no celular ou no tablet aqui do lado e fica acompanhando, tem entendi. com ele maior. É, Mas é fogo, você fica tirando atenção, né? eu não uso o SimHub pra isso. Apesar que eu não tenho nem como colocar outra tela aqui e tal. Então eu deixo tudo aqui Eu Eu conecto na tela. naquele Aqui. do acaba QR de Code, né? 1,34. Ele pega 0,0. o navegador. Ah, Bacana, pô. eu uso o navegador só pra jogar ele pro OBS. Uhum. Bom porque fica grande o mapa, Isso, tudo, fica. passagem de marcha. Volta boa do Luquinha aí. 34. Não, anda bem, pô. É os caras que vão evoluir aí e vão dar trabalho lá no próprio pra galera. Essa é a intenção, mano. As crias do Zanholo. Aí. Aí. Fechou, pô. Infelizmente eu vou ter que estar saindo aqui, ter compromisso agora. Opa, fica em paz, mano. Até a próxima aula. Vê se, pô. Valeu, achei pô, muito tamo junto. produtivo desse. É só lapidar a turma aí agora. É isso aí, velho. Só a galera treinar aí, vai muito de treino. Isso, informação nós tá tendo. Fechou, uma boa noite, fique com Deus. Valeu, Edinho. Valeu, pra você Abraço. também. Boa noite. Boa noite. Valeu, galera. Boa Valeu. noite. Essa primeira zebra da esquerda é foda pra pegar ela, né? É, O S. essa primeira é foda.
Normalmente os carros que o pessoal mais joga é Porsche Cup, GT3, né? É, Porsche GT4. É, né? é. Achei até estranho o pessoal botar estoque hoje. Acho que é só pra não enjoar, né? É, mudar um pouquinho. É. P2. Pronto, galera, pra mim já deu por hoje. Foi muito bom, galera. Valeu mesmo. Valeu. Tá usando quanto aí, Zanholo? De ABS e tração? Vixe, eu acho que eu tô com 4 de ABS e 5 de tração. Tração eu já consigo baixar, mas agora a ABS tá foda. Próxima volta com menos combustível vai. Não tá baixando? Ah, vai pra 1,34 agora. O meu travou em 13. Fazendo combustível. Ah, tá. Não, eu digo o tempo de volta dele. Tá baixando É, aqui o- por conta do combustível. Carro na esquerda livre. O combustível eu acho que eu não coloquei ele pra ter consumo, eu deixei desativado. Foi. É. É. Da hora, Luquinha, tá pilotando pra Direita. caralho, mano. Da hora mesmo. Então, eu ganhei um pouquinho ali com esse trail break. Eu tô treinando, cara. Ganhei um Isso, bom eu tô tempo vendo, ali. mano. Ó, eu dei. Achei legal, tô só que é zero- difícil. Uma volta boa, pô. É 1,34 difícil. baixo. Travado 34 pra mim. baixo, pô, é. Mas esse trail break você vai ver como você ganha um pouco, mano. E aí você vai. E é treino, memória muscular. Vai fazendo esse treino que você vai ver que você vai baixar pra 33 fácil aí. Logo, logo tá Eu nos tô, 33. eu tô ganhando aqui na subida aqui. Sim, você tá ganhando na subida e você tá fazendo o S do Senna melhor que eu. Eu É, tô vendo que o você S tá. O miolo ali, naquela curva. A primeira curva que a gente faz em primeira, a gente vem da curva de Sim. alta, faz uma curva em primeira, Isso. você mantém em primeira ali. Você tá nela? Você tá nela ainda? Tô. Para nela aí, volta nela aí. Para aí. Caralho. Vê se você consegue voltar nela ali. Vou te mostrar ali, ó, onde eu tô fazendo mais rápido que você. Se você pegar o ponto de reaceleração aqui, você vai baixar seu tempo já. Bota na tela do Luquinha aí, Zé. Pra gente ver. Ok. Pera aí. Eu tô chegando aí. Calma aí que eu tô chegando aí. Ó, primeiro aqui, ó, a gente faz em primeira. Aí, Isso. aqui, a gente já vem, deixa o carro rolando em primeira. Do lado esquerdo nosso aqui, a gente vai subir um pouco em cima da zebra. Do nosso lado esquerdo, a hora que você vê quer ver, ó, me Marca passa verde. aqui, ó. Exatamente, a marca verde ali, ó.
Aqui É. você já pode começar a acelerar, velho. Aqui você já dá No pé início. de primeira mesmo, no início dela, já dá pé No início nela, você vai sair dela aqui, ó. Você vai sair aqui e já vai sair muito mais rápido. E aí você E corta aqui em reto cima você pra tá cá. freando no meio, né? É, exatamente. E aí É. corta pra cá já. Aquele ponto ali, eu percebi que eu distanciei bastante de você. Então se você Certo. acelerar um pouquinho mais cedo ali, que dá pra você acelerar, você vai conseguir baixar aí mais uns 2 décimos do seu tempo aí. E aqui você faz. Aqui você não vai Aqui muito pra fora, não. segunda. Faz o segundo e Não, sobe. faço segundo e subo. Subo. E aqui, ó, quer ver, ó? Vou te mostrar aqui, ó. Aqui, ó, eu venho lambendo aqui É. a zebra. Mas cuidado pra não Certo. pegar, senão ela te joga lá pra direita. E aqui também, ó. Essa parte verde aqui, ó, você pode comer um pouco. Ah, vai bem por dentro aí mesmo, fazer a volta. É, exato. Eu passei direto na coroa aqui. Carro na esquerda limpa. Vai lá, Não, tô em volta 1. vai embora. Vai Menos embora. 200. Como eu tô? A dele tem que estar positivo. Ah, uma dúvida aqui. No meu volante tem o RPM, né? E ele tá pedindo pra trocar a marcha bem antes do jogo. Antes do jogo ficar vermelho piscando. Que estranho, no 923? Não, eu uso o Moza. Ah, você usa o Moza. É, pode Dá ser. pra configurar isso. É, pode ser configuração, então. Mas eu botei normal, porque ele. No aplicativo dele tem negócio de você colocar o RPM para mais cedo, normal, ou para mais tarde. Aí aqui tá ficando vermelho bem antes do jogo. Inclusive do som, né? Porque eu vou muito pelo som. Entendi. Eu não sei se eu tô perdendo tempo por conta disso, troca de marcha. É, pode ser. Se você usa o volante como referência, pode ser isso. Ele começa a piscar pra mim aqui vermelho, mas é antes exato. do jogo. Bem antes do jogo. Aham. Tenta olhar pelo velocímetro, Jardim. O quê? Quanto dá no velocímetro? O velocímetro dá uma então- piscadinha vermelha, entendeu? Mesmo na visão panorâmica tu consegue perceber. Não, então, isso eu tô falando, no velocímetro do jogo, ele tipo dá 2 segundos depois do meu volante. Meu volante tá vermelho piscando já uns 2 segundos antes. Eu não sei se eu digo volante. Pelo velocímetro. É. Quando pisca já no velocímetro já é meio tardio. Eu vou sempre pelo velocímetro. É. Dou aquela olhada panorâmica, né? Olhando pra pista aqui, quando ele vê que dá aquela piscadinha, eu já troco. Essa que é a minha dúvida. Eu posso também configurar meu volante para ser um pouquinho mais tarde. É, então, o Moza eu não manjo, mano. Eu sei que ele tem bastante configuração e tal. Aqui no Logitech ele vai certinho, mano. Eu também não, quase não uso isso, velho. Eu vou mais pelo ouvido mesmo do giro do motor. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Não tinha muita coisa para falar mesmo. Mas agora a parte de treino e explicar para vocês, mostrar para vocês as opções que a gente tem de freio, de aceleração e reaceleração e tal. Mas espero que treinem aí e vai baixando o tempo. Vocês vão conseguir baixar mais o tempo aí. Irado, Beleza? Marcão. Pô, obrigado. Né? Tá muito bom. Pô, Valeu. tamo junto, galera. Até semana que vem. Boa noite pra vocês aí. Até semana que vem. Semana que vem, então, a gente vai começar a falar sobre setup, beleza? Então. 3 segundos pra quem começou dando simulador agora. Tá bom. Tá bom, velho. Tá da hora, pô. A gente vai falar sobre setup. A primeira coisa que a gente vai conversar é na parte de pneu, freio e chassi, tá? Aí eu vou preparar algumas coisas aqui pra gente conversar sobre a calibragem de pneu. Eu vou pesquisar um pouco aqui sobre os limites de pressão e temperatura de pneu pro automobilista. A parte de pressão de freio, distribuição de freio, essas coisas a gente falou hoje, mas a gente dá uma repassada se ficar alguma dúvida, tá bom? Na próxima semana. Eu vou falar um pouco sobre a asa traseira também, que entra aqui, né, nessa aba. Vou falar sobre essa primeira aba aqui.
Na outra quinta-feira a gente conversa sobre a aba suspensão e na outra sobre a aba potência aqui, trem de potência, e faz uma corrida aí. E aí, dependendo como for, a gente estica mais uma quinta-feira só para fazer uma corrida. E aí o que a gente faz? Cada um, vocês vão treinar tudo. Em vez de 5 quinta-feira, a gente pode fazer 6. A sexta quinta-feira a gente faz uma corridona aí, cada um entra com o seu setup. É top. Irado, irmão. Beleza? Fechou? Valeu, velho. Show. Gente, Parabéns aí. obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, boa noite pra Valeu, todo mundo eu aí. que Bom final de agradeço. semana. Fica com Obrigado. Deus, mano. Uma boa noite também. Tudo de bom. Valeu, noite, vocês galera. também. Abraço. Valeu.